sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós vamos encerrando esse mês, bem, graças a Deus, na presença do Senhor, celebrando nessa congregação nossas ações de graças a Deus, porque a cada dia de todo mês, Ele está conosco. Todos os dias, nos acompanhando, nos guardando, nos protegendo, provendo tudo para nós, nos curando, nos ensinando, nos fortalecendo, nos santificando, nos enchendo cada vez mais com o seu Espírito Santo, com o seu amor, com a sua sabedoria. Tudo de bom, toda boa dádiva nós recebemos do Senhor. Verdadeiramente nós entendemos que não temos sequer o direito de murmurar, de reclamar de nada, porque o Senhor é bom para conosco em todo o tempo. Por isso, em tudo damos graças ao Senhor. Aleluia. Ele tem tudo sob o seu controle, sob a sua soberania. A primeira palavra que vamos ver hoje é o capítulo 7 do livro de Esdras. Estamos neste livro de Esdras, de 10 capítulos, e chegamos hoje então no capítulo de número 7. Como são palavras de Deus, palavra viva e eficaz, enquanto estivermos lendo, na mera leitura, Deus já estará agindo poderosamente em nossas vidas, porque a palavra é o instrumento eficaz de Deus para agir na nossa vida. Receba então o agir, o mover de Deus na sua vida, nesta palavra que Ele fala conosco. Leiamos juntos então, Esdras 7. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta
que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Aleluia. Continuando então no livro de Esdras, é um livro escrito acerca do tempo da restauração. O tempo da restauração foi o último avivamento da antiga aliança, quando o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia por 70 anos,
foi então liberado para voltar para a sua pátria, reconstruir a nação, reconstruir as cidades, reconstruir a capital, Jerusalém, e o templo de Salomão, que Nabucodonosor havia destruído. Sobre a questão do templo, nós falamos no nosso culto hoje pela manhã. Quem perdeu essa congregação, veja depois na internet, porque é muito importante entender a questão templária, a questão de templo, e entender por que Deus nunca quis templo nenhum. Templo de Deus somos nós e pronto. Amém? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não fizemos um templo aqui, fizemos um salão para nos reunir, tá? É uma sala aqui, uma sala para nos reunir juntos e meditar na palavra de Deus. Não é templo, nós somos o templo. Você é o templo, é em nós que Deus habita. Aleluia. Muito bem, Esdras, descendente de Arão, irmão de Moisés, né? Moisés foi o primeiro juiz estabelecido por Deus sobre a nação de Israel, quando Israel era uma teocracia, assim que ela nasceu, que a nação nasceu. Deus era o governador da nação e o representante visível, humano de Deus na terra era um juiz. E no caso, o primeiro foi Moisés. Mas Moisés tinha um irmão mais velho que ele, Arão, e Deus revelou a Moisés que o irmão dele, Arão, deveria ser, com todos os seus filhos, os sacerdotes da nação, os intercessores perante as outras tribos de Israel. Eram os levitas, eles eram todos descendentes da tribo de Levi. O sacerdócio levita era um sacerdócio da antiga aliança. É claro que na nova aliança não existem mais levitas, existem apenas cristãos. Aleluia. Muito bem. Esdras está contando aqui tudo o que aconteceu agora pessoalmente com ele, porque ele escreveu esse livro, e até o capítulo 6 do livro, até o capítulo 6 do livro que nós lemos hoje de manhã, ele ainda estava na Babilônia. Somente uma primeira turma tinha voltado da Babilônia para Israel, lideradas por um homem chamado Zorobabel, que se tornou o primeiro governador de Israel, mas sabendo que Israel, mesmo depois do cativeiro, não era uma nação livre, era uma nação colônia de outra nação, que nessa época era a Pérsia. Então, a primeira turma que voltou da Babilônia, voltou com o governador Zorobabel. A segunda turma volta agora, aqui, a partir do capítulo 7 do livro, com o autor do livro, o Esdras, que também é o autor dos 2 livros das crônicas. E depois a última turma que vai voltar da Babilônia é a turma de Neemias. O próximo livro aqui depois de Esdras, Neemias. A terceira leva, a terceira turma que volta da Babilônia, volta com Neemias, que também escreveu aí um livro. Eu quero chamar a atenção nessa leitura de hoje, para a nossa edificação espiritual, 2 coisas. Primeiro, uma coisa que se repete basicamente neste livro, e nesse contexto desses 3 livros, Esdras, Neemias e Ester. Porque esses 3 livros são os livros da época da restauração, juntamente com os livros dos profetas Ageu e Zacarias. Então, temos 5 livros dessa época da restauração: Esdras, Neemias e Ester, e os livros dos profetas Ageu e Zacarias. São livros dessa época, ok? E neste livro, especialmente aqui nesse capítulo, tem uma expressão que você não encontra em outros livros da Bíblia.
uma expressão interessante que aparece 3 vezes aqui no capítulo 7. A primeira vez no versículo 6, a boa mão do Senhor, né? Ele era escriba, Esdras era um escriba, versado na lei de Moisés, ou seja, alguém que conhecia a palavra de Deus, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira, segundo a boa mão de Deus que estava com ele. Essa expressão, ela é repetida também no versículo 9, olha só. E no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Logo a seguir vem a carta, uma cópia da carta do rei da Pérsia, chamado Artaxerxes, né? E essa cópia da carta vai do versículo 12 até o versículo 26. E depois do versículo 27 e 28, são palavras do próprio Esdras, que escreveu. E no versículo 28 ele disse assim, na metade do versículo para o fim: assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Essa é uma expressão rara aqui no Antigo Testamento, porque é uma expressão que vem desse escritor, Esdras. O que ele quer dizer quando ele fala, a boa mão do Senhor estava sobre mim? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer a mesma coisa que séculos depois o apóstolo Paulo ia escrever em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas não cooperam para o bem de todo mundo. Tá? Aliás, muitas coisas cooperam para o mal da maioria dos seres humanos que vivem na Terra em todas as gerações. Todas as coisas só concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque na sua soberania e na sua onipotência, Deus está agindo, Deus está trabalhando o tempo todo para fazer com que tudo o que acontece nessa história, tanto na história geral, como na história particular da vida de cada um de nós, Deus trabalha com a sua boa mão nos acompanhando para que tudo coopere, concorra para o nosso bem. A mão de Deus, a boa mão de Deus, também é uma expressão da mão direita. A mão direita de Deus. Qual é a sua boa mão? Se você é destro, então com a maioria, a sua boa mão, a mão com que você trabalha mais, é a mão direita. A mão direita de Deus, a destra de Deus, é o próprio Jesus. A boa mão de Deus nos acompanhando, a boa mão de Deus nos protegendo, a boa mão de Deus sobre nós, é Jesus conosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Amados, olha, nós passamos por essa pandemia, o ano passado todo, não deixamos de ministrar nenhum dia que era dia de nossas congregações, não deixamos de ministrar nenhuma das palavras que Deus tem nos dado com a sua boa mão, não interrompemos, esse ministério não foi interrompido.
Nós não temos medo de nada que se manifeste nessas circunstâncias. Ai, pastor, tem gente que saiu da igreja, tem gente... Se alguém sai da igreja, bom, não aprendeu nada, porque igreja não é um lugar nem aonde nós vamos e nem um lugar de onde nós saímos. Igreja somos nós. Igreja é o corpo de Cristo. Será que saíram também do corpo de Cristo? Ou nunca foram membros desse corpo? Amados, eu não tenho nenhuma preocupação, sabe por quê? A boa mão de Deus está comigo o tempo todo. Eu me identifico muito com Esdras, porque aqui nesse capítulo que nós lemos no versículo 7, versículo 6, ele era versado na lei do Senhor. Ele era versado, alguém que conhece a palavra de Deus. Eu não tenho a menor dúvida que pessoas que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus e têm zelo pela palavra de Deus, a boa mão de Deus está sobre eles em todas as circunstâncias. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a boa mão do Senhor está sobre nós. Aleluia. E Deus está agindo o tempo todo, e é nisso que nós nos alegramos, e é nisso que nós nos regozijamos, e é nisso que nós glorificamos o nosso Deus. Uma outra coisa importante, fechando esse capítulo 7 de Esdras para nós hoje, é o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Tá? Eu vou traduzir esse versículo aqui de maneira espiritual, numa aplicação espiritual, porque Esdras está aqui representando todos os verdadeiros filhos de Deus, todas as verdadeiras filhas de Deus. Sabe quem é verdadeiro filho de Deus? Verdadeiro filho de Deus é aquele que tem disposto o seu coração a buscar a palavra do Senhor. Por que aqui está escrito que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor? Onde está a lei do Senhor? Podemos ler a palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor é a lei do Senhor. Hoje a lei do Senhor não é só a lei de Moisés, revelada no Sinai. A lei do Senhor é toda a sua palavra. Toda a escritura revelada é a lei do Senhor para nós. Portanto, onde está a lei do Senhor aí? Buscar a lei do Senhor, nós podemos ler, buscar a palavra do Senhor. Primeira coisa, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. O que estava acontecendo aqui na verdade com Esdras? Aquilo que o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito, escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 13. É o Senhor quem opera, quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você vê alguém que, como Esdras, tem o coração disposto a buscar a palavra de Deus, tem o coração inclinado a buscar a palavra de Deus, tem, como diz no Salmo número 1, versículo 2, o seu prazer na lei do Senhor, o seu prazer na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Isso não é porque essas pessoas são boas pessoas, isso é porque o bom Deus
está operando neles o querer e o realizar isso. Deus é quem coloca essa disposição no coração, sabe de quem? Dos seus eleitos, daqueles que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Deus efetua no coração dos seus eleitos esse zelo, esse ardor por buscar a sua palavra, por meditar na sua palavra. Isso não acontece com a maioria dos crentes, porque a maioria dos crentes não é de eleitos, a maioria dos crentes é de chamados. E Deus já me fez assim, expert, para a glória de Deus, para saber quem é eleito e quem é chamado. Eu vejo todas as características de uma pessoa, se ela é chamada e se ela é eleita. E uma das características dos chamados, eles não têm esse prazer pela palavra. Eles não têm o seu coração disposto a buscar a palavra. Pelo contrário, eles têm inclusive indisposição em relação à palavra. Ao invés de ter prazer, eles têm até mesmo desprazer. Não, de Bíblia eu não gosto, a palavra é cansativa, a palavra é chata, eu não aguento muita palavra. Eu fui pregar numa igreja uma vez, e que o pastor me deixou de molho esperando para pregar, 1h40, foi só de música, e um canta e outro canta, e um canta e outro canta. Aí depois que o pastor veio passar a palavra, né, estava a última pessoa lá cantando, né, falou: pastor Edivaldo, o senhor me desculpe, porque eu vou passar para o senhor a palavra agora, tá? O senhor tem só alguns minutinhos aí para falar, porque daqui a 20 minutos acaba a reunião, e a palavra tem que ser curta, porque eles não aguentam muita palavra. Ah, pode deixar comigo. Aí acabou a música, ele me colocou lá para falar. Aí eu falei para eles assim: bom, o pastor de vocês que está aqui atrás de mim, esse senhor aqui, ele falou para mim, antes de eu pregar, que ele vai me dar um pouquinho só de tempo aqui de palavra. Vocês cantaram bastante, ele vai me dar só um pouquinho de tempo para pregar, porque vocês não suportam palavra. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês: vocês já estão dispostos a suportar o lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade? Porque é para lá que vão todos os que não suportam a palavra. Para o céu só vão aqueles que amam a palavra de Deus, que têm o seu prazer na palavra de Deus. Para onde vocês estão indo? Para o céu ou para a condenação eterna? Aí ficou desse jeito aqui, nem uma mosca a gente escutava bater das asas. Mas é assim que estão os crentes. Por quê? A maioria desse povo são muito chamados. Jesus fez a distinção claramente em Mateus 22:14. Muitos são chamados. Só isso. Vão para o inferno como qualquer ímpio. São poucos escolhidos. E esses poucos escolhidos, eles mostram que são escolhidos, eles mostram que são eleitos, porque são pessoas como Esdras, que têm o seu coração disposto a buscar a palavra de Deus. Como no Salmo número 1, são pessoas que têm o seu prazer na palavra do Senhor, e nela meditam de dia e de noite. Se me permitem uma parte no testemunho, eu tenho dentro de mim esse prazer pela palavra do Senhor, desde o primeiro segundo da minha conversão, até hoje, sem cessar, todos os dias da minha vida. Eu amanheço um dia sabendo que a coisa mais importante que eu vou fazer nesse dia é meditar
na palavra do Senhor. Não tem nada mais importante que eu vá fazer. Porque eu sei que quando alguém verdadeiramente tem zelo pela palavra, tem amor pela palavra e busca a palavra de Deus, cada dia que ele medita nessa palavra, tudo que acontecer nesse dia, a boa mão do Senhor estará sobre ele. As pessoas querem a boa mão de Deus sobre eles, mas não leem Bíblia para isso. Eles querem fazer campanha para isso, para que a boa mão de Deus esteja sobre eles, para que a boa mão de Deus os abençoe, para que a boa mão de Deus faça curas, para que a boa mão de Deus opere milagres, para que a boa mão de Deus realize os sonhos egoístas e egocêntricos deles, realize os projetos deles. Eles querem os favores de Deus, mas odeiam a palavra de Deus, e Deus vê isso. Não tem boa mão para esses não, tem ira sobre esses. Quem rejeita a palavra, rejeita Jesus, porque Jesus é a palavra. E são três coisas: primeira, buscar a palavra; segunda, cumprir a palavra. Obedecer, cumprir é obedecer a palavra. É quem obedece a palavra que edifica sobre a rocha e não sobre a areia. E terceiro, ensinar a palavra a outras pessoas. Está tudo aí no versículo 10. Repita depois de mim: buscar, cumprir, ensinar. Outra vez: buscar, cumprir, ensinar. O seu coração está disposto a buscar, cumprir e ensinar a palavra? Se estiver, você é um eleito de Deus. Se não tiver, você é só um muito chamado. Tchau, tchau. Bye, bye. Muitos chamados, infelizmente, são aversos à palavra de Deus. A palavra de Deus é um imã com dois tipos de ações diferentes. A palavra de Deus atrai eleitos e repele chamados. Você está sendo repelido ou atraído pela palavra de Deus? Os eleitos são atraídos pela palavra de Deus. Os chamados são repelidos pela palavra de Deus. Como diz em Jeremias capítulo 6, versículo 10, eles não gostam da palavra. Jeremias 6:10 diz que muita gente que se diz crente não gostam da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda a minha vida. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.